Continuando aqui, agora nós vamos para o tópico de combinação de ações. Aqui nesse tópico a gente vai utilizar todos esses conceitos, tá? Então, por enquanto, a gente fez uma breve introdução sobre o assunto, onde a gente viu sobre o método LRFD, que é utilizado para o estudo dos estados limites últimos, onde a gente majora as cargas e minora as resistências. Nós vimos o que são ações permanentes e variáveis, ou cargas permanentes e variáveis, ou seja, as cargas permanentes são referentes ao peso próprio da estrutura e dos equipamentos e de tudo que compõe a estrutura, e as cargas variáveis são geralmente os de uso e ocupação e cargas de vento. E as cargas variáveis são encontradas na NBR 6120 e as de vento na NBR 6123. No tópico 3, nós vimos sobre os coeficientes de ponderação das cargas e resistências. Então, a gente viu aquelas tabelas que mostram os coeficientes que a gente vai utilizar para ponderar as cargas e minorar as resistências. E agora a gente vai ver sobre como a gente deve fazer as combinações para depois selecionar a pior delas e utilizar no nosso projeto. Bom, começando pelas combinações últimas normais. Isso seria para o ELU. Tá? Então a gente tem que fazer combinações tanto para o LS quanto para o ELU. Vamos começar entendendo o que seria as combinações para o ELU. Bom, as combinações últimas normais decorrem do uso previsto para a edificação. Se vocês forem olhar na norma, vocês vão encontrar o tópico de combinações últimas normais, e aí vocês vão ver uma descrição de quando elas são utilizadas, tá? E um resumo é que elas são do uso previsto para edificação. E aí vocês vão encontrar essa equação aqui. Não se assustem com ela, tá? Na verdade, na norma, essa equação ela tá com um pouco diferente a nomenclatura, tá? Aqui eu simplifiquei a nomenclatura porque eu achei que na norma tá um pouco confuso. Então, olha só, SD seria a carga que está sendo solicitada na estrutura. Então, o SD é calculado através da somatória das cargas permanentes majoradas, tá? Então, olha só, essa primeira parte aqui seria referente às cargas permanentes multiplicadas pelos seus respectivos fatores de ponderação. Então, o FG aqui está representando uma carga permanente qualquer, e o γg está representando o fator de majoração dessa carga, que é encontrado naquela tabela que a gente viu. Então, cada carga permanente vai ser multiplicada pelo seu fator de majoração. Lembrem da tabela que esse fator depende do tipo de carga permanente, né? Esse segundo fator aqui já seria referente a uma carga variável que é a considerada principal para a combinação multiplicada pelo seu fator de majoração γ. Tá? Então, conceito muito importante. Nós vamos classificar as cargas variáveis se haver mais de uma carga variável. Por exemplo, tem a carga variável de uso e ocupação e a carga variável de vento. Existem duas cargas variáveis. Uma delas a gente vai considerar a principal e a outra a gente vai considerar a secundária. E aí a secundária vai aparecer aqui. Tá? Então, essa principal aqui ela vai ser majorada pelo seu respectivo fator de majoração, o γ, que é encontrado lá na tabela 1. Bom, esse fator aqui ele vale 1,5 para uso e ocupação, para carga variável de uso e ocupação, né, aquela sobrecarga. E para ações do vento vale 1,4, só para vocês terem uma noção. Tá, FQ é de carga variável. E aí esse último termo aqui é a somatória do restante das cargas variáveis multiplicada pelos seus respectivos fatores de majoração e multiplicada pelos seus respectivos fatores de combinação. Tá?
Esse fator de combinação é o fator que considera a baixa probabilidade de ocorrência dessas duas cargas variáveis ao mesmo tempo. Gente, vamos fazer um exercício aqui para entender um pouco melhor. Então, vamos fazer um exercício aqui bem simples de um mezanino metálico. Tá? O mezanino metálico é uma estrutura desse tipo aqui, é uma plataforma, geralmente com acesso por uma escada aqui lateral. E essa plataforma, né, toda de estrutura metálica, tem algum tipo de piso aqui. Um muito utilizado é o painel wall, que inclusive aqui é o que a gente vai utilizar. E bom, olha só, esse mezanino aqui, ó, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar as cargas solicitantes de projeto SD. Tá? Se acostumem com essa nomenclatura. SD é as cargas solicitantes de projeto. Quando a gente está falando de RD, a gente está falando das cargas resistentes de projeto. Tá? Então aqui é SD, expressas em kN por metro quadrado, ou seja, carga por área, sobre o mezanino de uma loja com mezanino metálico. Tá? Então, a gente está falando de um mezanino que vai ser utilizado como uma loja. Tá? Isso é muito comum de acontecer. O peso próprio da estrutura é estimado em 35 kg por metro quadrado. Tá? Então, esse é um valor estimado do peso próprio da estrutura metálica. Então, isso aqui seria o quê? Uma carga permanente. O piso de painel wall de 34 kg por metro quadrado. Tá? Então, o painel wall, que seria um piso que a gente vai colocar aqui sobre a estrutura metálica, tem um peso de 34 kg por metro quadrado. E o peso de porcelanato com altura de 0,95 centímetros. Então, aqui em cima do painel wall ainda vai ter um piso de porcelanato e a gente tem que considerar o peso dele. E esse porcelanato ele vai ter uma espessura, o piso vai ter uma espessura de 0,95 centímetros. Bom, começando aqui pelas cargas permanentes, ou seja, as cargas referentes aos pesos próprios da estrutura metálica e dos componentes dela, a gente tem o peso próprio da estrutura metálica em si, que é os 35 kg por metro quadrado. E aqui eu vou transformar quilograma por metro quadrado em quilonewton por metro quadrado. Tá? Geralmente, quando eu vou fazer uma transformação de unidade, eu gosto de fazer dessa forma aqui. Para quem não conhece essa forma de transformar em unidades, eu vou explicar aqui brevemente. O que está entre parênteses aqui, basicamente, equivale a uma unidade, ou seja, é a mesma coisa que eu estivesse pegando esse 35 multiplicando por 1, o equivalente a 1. Eu posso fazer isso, né? Eu não vou estar alterando o valor do que a gente está medindo. Tá? Então, olha só, eu estou multiplicando aqui, ó, entre parênteses, 10 newtons por 1 quilograma. 10 newtons é igual a 1 quilograma. Um valor igual no numerador e no denominador significa que a gente está multiplicando por uma unidade aqui. Como se fosse uma unidade. Só que, na verdade, vai multiplicar por 10, o 35. E aqui, beleza. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou transformando o quilograma em newton. Tá? Então, o quilograma vai cortar com quilograma, vai sobrar newton. E agora eu quero transformar o newton em kilonewton. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 1 kN, dividir por 1000 newtons, porque 1 kN equivale a 1000 newtons. Então, essa divisão aqui, na verdade, é igual a uma unidade. Né? E aí vai cortar aqui, ó, newton por newton, vai sobrar kilonewton. Então, no final das contas, vai sobrar kilonewton por metro quadrado. Tá? Não sei se ficou confuso para vocês essa explicação, pessoal. Se vocês têm aí o seu método de transformação de unidades, então utilize o método de vocês, tá? Se não ficou claro isso aqui. Se vocês gostaram desse método aqui, pode utilizar esse método aqui. Bom, então 35 kg por metro quadrado é igual a 0,35 kN por metro quadrado.
Isso é o peso próprio da estrutura metálica. Agora, o peso próprio do painel wall é 34 kg por metro quadrado. E aí, já fazendo direto aqui, ó, vocês repararam que é só dividir por 100 para transformar? Então, 34 dividido por 100, 0,34. E aí, quilonewton por metro quadrado. Bom, nós temos ainda o piso de porcelanato, 0,95 centímetros ó, de piso de porcelanato em cima do painel wall. Se a gente for na NBR 6120, lembra que nessa norma a gente tem o peso específico de alguns materiais construtivos? Lá na tabela 1 dessa norma, a gente encontra aqui essa tabela, né, onde a gente encontra aqui, ó, 2 blocos artificiais e pisos. Aí, porcelanato. Aqui ele fala quanto que tem de peso específico aparente de porcelanato, ó, 25 quilonewtons por metro cúbico. Só que ele está dando peso por metro cúbico, por volume. Eu quero peso por área. Então, como que a gente vai transformar isso? Basta a gente pegar essa altura e multiplicar por esse peso específico aqui. E a gente vai achar o peso por metro quadrado. Tá? Então, o peso próprio do porcelanato é 25 kN por metro cúbico. Multiplicado pela altura do porcelanato, do piso, só que aqui a altura está em centímetros. Primeiro eu vou transformar aqui ó, em metros. Tá? Então, em 1 metro tem 100 centímetros. Fazendo essa divisão aqui, vai cortar centímetro com centímetro, vai sobrar metro. E aí, isso aqui multiplicado aqui pelo 25, vai sobrar, ó, esse metro que sobra vai cortar com o metro cúbico, vai sobrar metro quadrado. Então, vai sobrar quilonewton por metro quadrado. 0,238 kN por metro quadrado. Então, o peso próprio do porcelanato é 0,238 kN por metro quadrado. Tá. E aí, aqui a gente tem todas as cargas permanentes já definidas. Agora, com relação às cargas variáveis, a gente só tem um tipo, que seria a carga variável de uso e ocupação do mezanino, né, da corrente do uso e ocupação do mezanino. Na NBR 6120 a gente encontra também essa informação. Tá? Então, se a gente for lá na NBR 6120, a gente vai encontrar um tópico de sobrecargas de uso e ocupação para estruturas, a gente encontra aqui para lojas, centros comerciais e shopping centers. E aí a gente vem aqui em lojas com mezanino metálico, a gente encontra aqui que a sobrecarga de uso e ocupação tem que ser uma carga uniformemente distribuída de 7,5 kN por metro quadrado. Tá? Então, simples assim, aqui já encontra na unidade certa diretamente. Então, a carga variável que existe é só essa, tá? De sobrecarga. 7,5 kN por metro quadrado. Bom, agora, a gente, fazendo um resumo aqui, pessoal, a gente tem de cargas permanentes essas 3 e de cargas variáveis só essa. Tá? Eu deixei aqui cada uma com índice 1, 2, 3 e 4 para fazer referência nas tabelas que a gente vai usar dos coeficientes de majoração. Tá? Então, olha só. A gente tem aqui a nossa tabela dos coeficientes de majoração das ações permanentes, e aí para cada tipo aqui. O primeiro, a nossa primeira carga ali era de peso próprio de estruturas metálicas, era o peso próprio da estrutura metálica. Então, a gente vai majorar com o 1,25. Tá? Agora, o segundo tipo lá era o peso próprio painel wall. Tá? O peso próprio do painel wall, o painel wall é um elemento construtivo industrializado com adições em loco, ou seja, o painel wall ele é um elemento industrializado, né? Você compra ele lá, ele vem vários blocos, ele foi industrializado daquela forma. E aí, depois que a estrutura está pronta, ele é adicionado em loco. Você vai adicionando ele na estrutura e fixando ele na estrutura. Tá?
Então é isso que significa um elemento construtivo industrializado com adições em loco. E ele vai ser majorado em 1,4. E o porcelanato, que é o piso, é a mesma coisa. Ele é industrializado e ele é adicionado em loco. Bom, então esses são os coeficientes de majoração das cargas permanentes, tá? Bem simples. Agora, com relação às cargas variáveis, no caso de um mezanino que fica no ambiente interno, que seria o caso de uma loja, a gente não vai ter ação do vento. A gente não vai ter efeitos de temperatura significativos, a gente não vai ter ações truncadas. A gente só vai ter a sobrecarga de uso e ocupação. Ou seja, a gente vai pegar aquela sobrecarga e majorar em 1,5. Tá? Esse vai ser o coeficiente de majoração daquela sobrecarga. Tá? Então, o 4, que é referente à sobrecarga, é majorado em 1,5. Agora basta a gente usar a nossa equação, que a gente aprendeu. Usando essa equação, vai ficar assim, dessa forma. Ó. A somatória das cargas permanentes com seus respectivos fatores de majoração fica 1,5, que é o fator de majoração, vezes o peso próprio da estrutura metálica. Mais 1,4, que é o fator de majoração, vezes o peso próprio do painel wall. Mais 1,4 vezes o peso próprio do porcelanato. Tá? Então, aqui nesses parênteses está essa parcela. Aqui no caso, pessoal, lembram que aqui é referente à carga variável principal e aqui as cargas variáveis secundárias. Aqui no caso, a gente só tem uma carga variável. E aí, no caso, ela é a principal. Então, esse termo aqui a gente não vai ter. Então, olha só. Esse termo aqui vai ser o fator de majoração da carga variável, que é 1,5, vezes o próprio valor da carga variável, que é 7,5. Tá? E fazendo essa conta, a gente encontra 12,497 kN por metro quadrado. Essa é a resposta. E esse termo aqui a gente não vai ter, não vai aparecer. A gente não tem outras cargas variáveis para ter que fazer essa combinação. Agora, com relação a ELS, olha só, pessoal, a gente vai utilizar da norma o tópico combinações raras de serviço ELS, tá? Se vocês forem olhar lá, vocês vão ver que existe outros que seriam combinações frequentes e tal, que parece que é até mais racional de se utilizar, né? A descrição ali do próprio tópico parece que é mais racional de se utilizar. Só que é uma prática dos calculistas utilizar as combinações raras de serviço, porque aí a estrutura ela vai ficar mais rígida, ela vai ficar uma estrutura mais segura. É uma prática mais comum se utilizar esse LS. Tá? Inclusive lá na descrição da norma, olha só, tá dessa forma, são utilizados para os estados limites que causam danos permanentes à estrutura ou a outros componentes da construção. Também é relacionado ao funcionamento adequado da estrutura. Tá? Então, é óbvio que a gente não quer que a nossa estrutura tenha danos permanentes. Então, faz sentido utilizar essas combinações raras de serviço. Tá? Você pode usar as combinações frequentes de serviço também. Não tem problema. A estrutura vai ficar menos rígida. Não tem problema, mas é mais comum se utilizar essa aqui. Tá? Então, SD, que é a carga solicitante, é igual à somatória das F e Q, que seriam as cargas permanentes. Então, notem aqui, nós não estamos majorando essas cargas permanentes. Então, ó, simplesmente é a somatória das cargas permanentes. Você vai somar todas as cargas permanentes. Mais a carga variável principal, mais a somatória das cargas variáveis secundárias multiplicadas pelos fatores de combinação. Lembrando, esses fatores de combinação é para contabilizar a baixa probabilidade de ocorrência dessas duas dois tipos de cargas variáveis ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui no caso do mezanino, a gente vai ter que o SD vai ser a somatória das cargas permanentes sem majorar,
mais a carga variável principal, 8,428 kN por metro quadrado, que obviamente é menor do que aquele outro valor que a gente encontrou para o LU, né? Porque lá a gente majorou as cargas. Então, para o mezanino é muito simples. É assim que se faz como que a gente determina quais são as cargas que vão ser aplicadas ali na estrutura, tá? Então aí a gente monta a estrutura lá e aplica essas cargas, depois estuda cada uma das barras, as solicitações que aparecem em cada uma das barras e faz as verificações que a gente vai inclusive aprender depois, né? Aqui a gente está aprendendo como que a gente encontra as cargas que são aplicadas na estrutura, por enquanto. Bom, e essa parcela aqui não é utilizada, né? Porque só tem uma carga variável. Não se preocupem, pessoal, a gente vai ver um exercício onde existe outros tipos de carga variável e aí a gente vai ver como que utiliza essa parte aqui da norma e esses coeficientes de combinação.